Hoje estamos aqui reunidos com muita alegria com a mestranda Aline Raulino Dutra. A Aline, ela é fisioterapeuta formada pela Unisul e atualmente é mestranda do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Ela tem como orientador o professor doutor Daniel Fernandes Martins, e ela vai hoje apresentar para vocês o seu projeto de pesquisa, que tem como título Os efeitos da fotoestimulação do ramo auricular do nervo vago na cognição de indivíduos com comprometimento cognitivo leve, um ensaio clínico randomizado, controlado, duplo cego. Aline, nós agradecemos mais uma vez o seu aceite ao nosso convite e a sua presença, compartilhando os seus projetos, né, de pesquisa com os nossos estudantes de graduação. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, meninas. Boa noite, pessoal. Vou iniciar aqui o compartilhamento da tela. Vocês conseguem visualizar? Estamos visualizando, perfeito. Perfeito. Então, boa noite mais uma vez, pessoal. Como apresentada, eu sou a Aline, sou fisioterapeuta e mestranda do programa de pós-graduação, e vou prosseguir com a apresentação do meu projeto de pesquisa, orientado, então, pelo professor Daniel Fernandes Martins. Essa apresentação ela vai estar dividida em algumas partes, pela introdução, os objetivos, métodos, resultados esperados e as referências utilizadas para essa apresentação. Antes da gente falar do comprometimento cognitivo leve, eu vou iniciar pelo envelhecimento, que ele vai ser conceituado como um processo normal, gradual e contínuo, que vai promover mudanças tanto neurobiológicas como neurobiológicas estruturais e funcionais sobre o público. O envelhecimento populacional, por sua vez, ele vai ser marcado por uma transição demográfica, com o aumento da expectativa de vida e a queda das taxas de natalidade e fecundidade. E quando a gente fala especificamente do envelhecimento populacional, a gente vê que a população 60 a mais, atualmente, ela representa 13% da população mundial. É previsto que a gente tenha um aumento da população idosa a nível mundial, com previsões de 1,4 bilhões de pessoas até 2030, aumentando para 2,1 bilhões até 2050 e chegando até 3,1 bilhões de pessoas idosas até 2100. Ainda, até 2050, já é previsto que a idade global ultrapasse facilmente os 80 anos em continentes como Europa, América Latina e Oceania. Quando a gente fala do envelhecimento populacional no Brasil, especificamente, a gente já vê uma inversão em relação à pirâmide demográfica. Então, antes a gente teria um número muito maior de pessoas, uma faixa mais jovens e adultos jovens, e a gente observa hoje a nossa maior faixa etária, ali dos 20 aos 25 até os 49 anos de idade, que serão os nossos futuros idosos, tendo, então, novamente uma população idosa muito maior. O motivo pelo qual a gente vê a população idosa aumentando a nível mundial, também em relação ao Brasil, é justamente pela diminuição das doenças infecciosas. Porém, com o aumento da população idosa, a gente tem um aumento também das DCNTs, que são as doenças crônicas não transmissíveis. E dentro das doenças crônicas não transmissíveis, a gente pode citar o declínio cognitivo. Então, em relação ao envelhecimento, a gente vai ter uma série de alterações acontecendo, que são fisiológicas e esperadas por esse processo. E quando a gente fala da cognição especificamente, já é esperado um declínio que vai se iniciar a partir dos 30 anos e vai se acentuar a partir dos 50. O declínio cognitivo, ele vai ser marcado por uma série de alterações, como mudanças a nível do sistema nervoso central, a atrofia cerebral, morte neuronal, alterações a nível de neurotransmissão e neurofisiológicas. Quando a gente fala do declínio cognitivo, a gente tem o comprometimento cognitivo leve, que é o CCL, que, por sua vez, ele vai ser conceituado
como um estado patológico de pré-demência, apresentando um declínio progressivo da memória ou outras funções cognitivas, porém, ele não tem um declínio das atividades da vida diária. Então, essa pessoa, ela continua tendo a sua independência. Além da memória, a gente tem os outros componentes da parte cognitiva, o raciocínio, a aprendizagem, a atenção, as funções executivas e a linguagem. E o CCL, ele pode ser do tipo amnésico, onde a gente tem a memória mais especificamente prejudicada, ou não amnésico, onde a gente pode ter um dos outros componentes prejudicados junto com a memória. Dentro disso, a etiologia do CCL, o que leva ao desenvolvimento? A gente tem a parte dos fatores incontroláveis, que uma delas é o envelhecimento, as alterações esperadas por esse processo, a questão do sexo masculino é maior sobre os homens, a hereditariedade, e nós temos também os fatores controláveis, que podem ser citados o sedentarismo, a alimentação, em especial a alimentação rica no consumo de ultraprocessados, fast foods, que em conjunto com o sedentarismo levam a um desequilíbrio do nosso organismo, transtornos psiquiátricos, a gente pode citar aqui a depressão, os níveis altos de ansiedade, a polifarmácia, que é o uso da medicação, tanto a medicação o consumo elevado de medicação, tanto por parte do paciente, como também prescrita por profissionais que o acompanham, doenças neurológicas, aqui a gente pode citar o Parkinson, o AVC, e distúrbios do sono podem estar contribuindo, então, para o desenvolvimento do CCL. Em relação ao seu diagnóstico, Robert Patterson, que vai ser um dos pioneiros que vai estudar o CCL, ele vai desenvolver um conceito, alguns critérios que a gente tem que levar em consideração do que seria esse paciente com CCL. Então, ele tem que apresentar queixa de memória, um comprometimento da memória em relação à idade e o nível de escolaridade, a função cognitiva geral, ela está amplamente normal, as atividades essencialmente normais da vida diária, sem prejudicar, e não pode apresentar demência. Mas, em 2013, a Associação Americana de Psiquiatria vai atualizar esses critérios e, além da memória, pode apresentar, então, um declínio cognitivo dos outros domínios. Novamente, a independência funcional ela deve estar preservada. Os prejuízos cognitivos que esse paciente apresenta não podem ocorrer exclusivamente durante os episódios de delírio. Os déficits cognitivos não são explicados por uma outra condição e, novamente, não pode apresentar a demência. Ainda em relação ao diagnóstico, é importante que esses pacientes, eles passem por uma triagem. E aqui eu trago algumas ferramentas que a gente pode utilizar para mensurar o nível cognitivo deles. A primeira, a avaliação cognitiva de Montreal, o Mini-Mental, que é o mini exame do estado mental, e a escala de avaliação de demência, que é a DRS. Existem outras ferramentas, porém essas são as mais citadas. Aqui eu trago, então, o MoCA. O MoCA ele vai avaliar ali os 8 domínios cognitivos apresentados anteriormente, aqui o Mini-Mental, que é uma das mais utilizadas. Em relação ao MoCA, comparado com o Mini-Mental ou outras escalas, ele apresenta uma sensibilidade de 80% a 81% de capacidade de, então, identificar esse declínio cognitivo desses pacientes quando comparado com as outras escalas, por isso a utilização maior dessa ferramenta. Em relação à fisiopatologia do CCL, a gente vê um conjunto de alterações anatômicas, como a atrofia do córtex pré-frontal, que vai ser essa área responsável, junto com outras pela parte cognitiva, a atrofia do lobo temporal medial, em especial da região de hipocampo, em conjunto com a atrofia do córtex cingulado posterior. Além dessa diminuição da parte cerebral, podem estar associadas a alterações isquêmicas da parte de vascularização, e além dessas alterações anatômicas a nível do sistema nervoso central, também observa-se que há uma redução do sistema colinérgico nesses pacientes, a degeneração sináptica do hipocampo, presença de emaranhados neurofibrilares, que a gente pode citar aqui a proteína tal hiperfosforilada, a patologia amiloide presente, em especial o acúmulo das placas beta-amiloide, um quadro de neuroinflamação, então aumento de citocinas pró-inflamatórias nessa região, e a desregulação do sistema nervoso autônomo, onde há, em especial, um aumento da parte simpática, da atividade simpática, e redução da parasimpática.
Em relação à epidemiologia do CCL, e trago aqui também um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, a gente tem um acometimento de 10 a 22% na população 65+. Esse acometimento ele varia de 6,7% para a faixa de 60 e 64 anos e de 25,2% para a faixa de 80 e 84 anos. Quando a gente fala do CCL, existe um risco para ele desenvolver a doença de Alzheimer. Então, nem todo CCL pode ser uma doença de Alzheimer, porém, toda doença de Alzheimer passou por esse estágio do CCL. E dentro do CCL, 15% dos indivíduos diagnosticados, eles podem desenvolver algum tipo de demência em até 2 anos. E a doença de Alzheimer, especificamente, 5 anos depois. Quando a gente fala especificamente da doença de Alzheimer, a gente tem, então, os últimos ensaios clínicos voltados para a parte medicamentosa, com uma taxa de falha de até 99%. Em relação à Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela já estima que até 2040, as causas de demência, elas vão ser a segunda causa de morte, que hoje a primeira são as disfunções cardiovasculares e a segunda é a causa de câncer. Quando a gente fala da epidemiologia do CCL no Brasil, em especial, a gente tem uma incidência anual de 5% sobre os indivíduos de 65+. O CCL amnésico, onde a gente vê o comprometimento específico da memória, ela varia de 9,9 a 40,6 por mil pessoas anos. O não amnésico, de 28 a 36,3 por mil pessoas anos. E sem a gente classificar o tipo de CCL, uma variância aí de 51 a 76,8 por mil pessoas ano. Em relação o acometimento do CCL, no Brasil ele é maior conforme o aumento da idade, pessoas hipertensas e que apresentam menor grau de escolaridade. Em relação já ao tratamento, a gente tem algumas evidências do que vem dando certo sobre esse público, que a gente pode citar o treinamento cognitivo, suspender medicamentos inibidores de colinesterase, uma vez que esse sistema colinérgico tem atividade reduzida nesses pacientes, prática regular de exercícios físicos, adotar um padrão alimentar estilo mediterrâneo, retirar alimentos que são esses fast foods ultraprocessados e comer, de fato, alimentos que podem nutrir melhor o organismo, e uma educação psicossocial. A Academia Americana de Neurologia, ela cita que o paciente com CCL tem que fazer exercício físico e tem que realizar o treinamento cognitivo sempre, além das outras abordagens. E quando a gente fala de nervo vago e cognição, né, o que teria essa relação? As últimas pesquisas, elas vêm correlacionando formas de estimular essa região, o nervo vago, e vêm demonstrando que tem alguma melhora sobre a cognição. O aprimoramento dela por meio da melhora da memória, da função executiva e dos déficits cognitivos, como a gente pode ver nos quadros de epilepsia, como traz esse estudo, a questão, então, do próprio comprometimento cognitivo leve. Aqui outros estudos já levando a estimulação do nervo vago para os pacientes com Alzheimer, ou só indivíduos mais velhos que vão ter esse declínio, conforme já apresentado, e aprimoramento da memória de uma forma geral, entre outros estudos. E quem seria, então, esse nervo vago? Ele é o 10º par dos nervos cranianos, e aqui uma ilustração em relação à sua inervação. Então, a gente tem aqui os 2 ramos, a gente tem inervação sobre a região de pulmão, coração, boa parte dos órgãos a nível abdominal, o nosso fígado, estômago, intestino, o rim e o baço. Ele é um nervo que apresenta 80% das suas fibras aferentes e 20 delas eferentes, que vai atuar, então, conforme ali o seu local de inervação sobre os sistemas cardiovascular, respiratório, gastrointestinal, endócrino e imunológico. Quando a gente fala da atuação sobre o sistema imunológico, principalmente por 3 vias, né? O eixo hipotálamo-pituitário adrenal, o HPA, a via anti-inflamatória simpática esplênica e a via anti-inflamatória colinérgica. Trago aqui, então, no próximo slide, em especial a via anti-inflamatória colinérgica. Funcionam as 3 em conjunto, mas uma das principais. Então, quando a gente tem um desequilíbrio acontecendo no nosso organismo, com a liberação de citocinas pró-inflamatórias, a exemplo aqui o TNF-alfa, a interleucina 1, isso gera, então, um processo inflamatório no nosso corpo. E quando a gente estimula, então, a estrutura do nervo vago, a sua via aferente, então, identifica
a liberação dessas citocinas pró-inflamatórias e vai mandar essa informação lá para o nosso sistema nervoso central, modular, e pela via eferente a gente vai ter a liberação de acetilcolina, que por sua vez vai se ligar com o seu receptor lá na subunidade alfa-7 nos macrófagos, alterando o perfil dos macrófagos para um perfil anti-inflamatório, liberando então citocinas anti-inflamatórias para que a gente possa sair desse estado de inflamação, de desequilíbrio, para uma relação de equilíbrio, recuperando então. Seria então uma das vias de atuação do nervo vago sobre algumas condições. Ainda em relação ao nervo vago, como que a gente pode fazer a estimulação dessa estrutura? Inicialmente, principalmente nos casos de epilepsia, que foi uma das condições inicialmente estudadas e correlacionando com o vago, era via implante cirúrgico. Então, era implantado um dispositivo capaz de gerar, então, a corrente elétrica, e os eletrodos eram posicionados lá na passagem do vago, a nível cervical, aqui região de pescoço, onde geraria, então, essas correntes elétricas. Porém, é um dispositivo implantado via cirúrgica. Com o passar dos anos, foram desenvolvendo outros, aqui já de uma forma não invasiva. Então, um dispositivo, que a gente tem os eletrodos, e posiciona sobre a região de pescoço novamente, e estimulando ali o nervo vago. Porém, a gente não consegue isolar o nervo vago especificamente. Outras estruturas aqui acabam sendo estimuladas em conjunto e gerando alguns efeitos colaterais. Com isso, interessou alguns pesquisadores a relação da orelha, que ela poderia, então, ter a passagem do nervo vago. Foi isso que Pilker e Filley, lá em 2002, em cadáveres, identificaram. Então, eles viram que lá na orelha, aqui a gente tem várias partes, a gente tem alguns nervos inervando. E o nervo vago, ele inerva principalmente essa região da cimba da concha, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, aqui a gente tem a região da cimba e da concha auricular, na vista anterior e posterior. Mercante, colaboradores, anos depois também, verificar essa questão anatômica da passagem do vago na orelha, e novamente a gente visualiza aqui região de cimba e da concha auricular com a passagem do nervo vago. Então, com isso, passaram a desenvolver dispositivos que fizessem essa estimulação a nível auricular. Aqui são dispositivos até do Laboratório de Neurociência Experimental, o LANEX, aqui na Unisul. Então, aqui o eletrodo, onde vai encaixar sobre a região da cimba e da concha, como pode ser visto melhor nessa imagem. Aqui outros dispositivos que tem já no mercado, que encaixam de novo na região anatômica e fazem essa estimulação. Aqui de um estudo realizado também no LANEX, em modelo animal, mas com uma outra forma de estimulação do vago, por meio da eletroacupuntura. Então, as agulhas de acupuntura posicionadas com a passagem de corrente elétrica. Porém, em relação vou pedir para vocês fazerem um corte dessa, que eu perdi a fala. Em relação à estimulação do nervo vago, a gente tem a fotomiomodulação, que vai ser conceituada como o uso da luz como forma de tratamento. O uso da luz na fotobiomodulação gera alguns efeitos fisiológicos, que a gente pode citar as alterações na expressão gênica, ativação do metabolismo celular, secreção de citocinas, e com isso gerando aí uma série de efeitos sobre disfunções da pele, tratamento da dor, a melhora da cicatrização de feridas, doenças neurodegenerativas, tratamento do câncer, o distúrbio do sistema músculo-esquelético, dentre outras condições. Em especial, as doenças neurodegenerativas, quando a fotobiomodulação ela é utilizada, tem sido observado o quê? Melhora no estado cognitivo, em específico da memória, da parte cognitiva, a redução dos emaranhados neurofibrilares, a redução do acúmulo das placas beta-amiloides. Quando se fala da fotomiomodulação na cognição, a gente tem principalmente o uso dos capacetes de LED, que é posicionado sobre a cabeça, e aqui a gente tem, então, a emissão da luz sobre as regiões cerebrais, ou o uso do laser. O laser, em especial, o laser de acupuntura auricular, aqui a gente consegue posicionar sobre a região da orelha, assim como os outros pontos anatômicos que tem pelo corpo, e ele já vem sendo utilizado e apresentando melhor em condições como a acne, o tratamento da dor,
as dermatoses, o abuso de álcool e a dependência de nicotina. Porém, o laser de acupuntura auricular não foi ainda verificado seu efeito sobre a estimulação do nervo vago, uma vez que a gente tem um dispositivo que é posicionado sobre a orelha e emite corrente elétrica. O laser de acupuntura já tem evidência sobre algumas condições. Será que ele também poderia ter essa capacidade de estimular o nervo vago e ter algum efeito cognitivo, como os outros estudos que utilizaram a corrente elétrica? Então, com isso, surgiu a nossa pergunta de pesquisa. A fotoestimulação do ramo auricular do nervo vago poderia melhorar a cognição de indivíduos com comprometimento cognitivo leve? Então, com isso, nosso objetivo geral foi avaliar o impacto da fotoestimulação sobre esses indivíduos com CCL e, mais especificamente, sobre o estado cognitivo, o nível de depressão geriátrica, de ansiedade, a qualidade do sono, a atividade do córtex pré-frontal, que é uma região relacionada à memória e à parte cognitiva, o nível de atividade do sistema nervoso autônomo, uma vez que isso está alterado nesses pacientes, a bioimpedância, mais especificamente a composição corporal, e as concentrações séricas do nível de BDNF. Então, com isso, é um ensaio clínico randomizado duplo cego. Aqui o dispositivo de laser que a gente utilizou para realizar o tratamento desses pacientes. O estudo ele foi aprovado e registrado no Comitê de Ética da Unisul pelo seguinte número, e o estudo ele aconteceu na Unisul, especificamente no Laboratório de Neurociências Experimental, desde o recrutamento, as fases de avaliação e também o tratamento dos pacientes. Dentro dos critérios de inclusão, quem que poderia participar desse estudo? Homens e mulheres com idade entre 50 e 79 anos, que apresentassem um diagnóstico de CCL e com uma pontuação no MoCA superior a 12 e inferior a 26 pontos, caracterizando o CCL. Quem que não poderia participar? Pacientes com diagnóstico de epilepsia, doenças oncológicas infecciosas, diagnóstico de bipolaridade, que tivessem marca-passo, alguma ferida sobre a região auricular, que testassem ou apresentassem sintomas de COVID-19 também durante o estudo, e o diagnóstico de demência ou alguma outra doença mental. Com isso, a gente fez o recrutamento dos participantes, principalmente por mídia social, panfletagem no local da universidade. Aqui a arte que a gente elaborou, então, para chamar e convidar esses participantes. E nisso a gente teve 2 grupos, o grupo controle, composto por até 30 participantes, e o grupo tratado, com foco de fazer estimulação do nervo vago, também com 30 participantes. A intervenção, então, aqui de novo uma outra imagem do dispositivo de laser que foi utilizado. Aqui uma ponteira específica para que a gente possa posicionar sobre essa região auricular. Esse é o aparelho de laser LZ30, ele apresenta 1400 milivolts. Utilizamos o laser vermelho e infravermelho sobre a orelha esquerda, sendo 2 minutos de aplicação por ponto. 2 vezes por semana, totalizando 24 sessões num período de 12 semanas. Era entregue por ponto 14,2 joules, totalizando aí 28,4. Aqui, então, ilustrando a aplicação do laser na região de cimba e concha auricular, com o foco de fazer a estimulação do nervo vago. E aqui, o nosso grupo, que seria o controle, aplicando sobre o lóbulo da orelha, em 2 pontos. Em relação à avaliação, nós aplicamos a escala do MoCA, como apresentado anteriormente, para fazer a triagem e o acompanhamento desses pacientes, um desfecho, então, primário. E as demais escalas, a gente aplicou escalas e avaliações como os nossos desfechos secundários. Então, a gente utilizou a escala de depressão geriátrica, IDG-15, para depressão, o inventário de ansiedade traço-estado, o IDATE, o índice de qualidade de sono de Pittsburgh, realizamos a avaliação hemodinâmica do córtex pré-frontal por meio do dispositivo EEG, a atividade do sistema nervoso autônomo pelo PPG, a bioimpedância pela BIA e o teste de ELISA para verificar, então, o nível sérico ali de BDNF. Aqui o MoCA, novamente, então ele contempla ali a avaliação dos 8 domínios cognitivos. O MoCA, ele pode pontuar num total de 30 pontos. A gente caracteriza o CCL como 13 a 25 pontos.
e ele foi aplicado para triagem, e depois, ao final do tratamento, os pacientes refaziam um MOCA para ver se a gente conseguiu mudar, aumentar essa pontuação. A escala de depressão geriátrica, a versão reduzida de 15 perguntas. Aqui a gente tem, então, essas 15 perguntas realizadas com respostas de sim ou não. A pontuação máxima dela é de até 15 pontos. Até 5 a gente considera normal, não existe, então, um nível depressivo nesse paciente. Porém, de 6 a 10, uma depressão leve, e de 11 a 15, uma depressão severa. Também aplicada no início e no final do tratamento. O inventário de ansiedade, o traço estado IDATE, ele é composto por 40 questões, que vão ser divididas na parte de ansiedade traço, que vai avaliar a personalidade do indivíduo, e ansiedade estado, que vai avaliar a reação dele frente a situações momentâneas e temporárias. A pontuação máxima aqui é de até 80, abaixo de 20 a gente não considera, então, uma pessoa ansiosa. De 20 a 33, um nível de ansiedade leve, de 33 a 49, médio, e acima de 49, um alto nível de ansiedade. Aqui, então, as duas partes que compõem o IDATE, que é a parte do traço, 20 questões, que vão ter aí 4 possibilidades de alternativa, conforme cada afirmativa, e aqui as outras 20 questões que compõem a parte do estado, também com as 4 possibilidades de alternativas por afirmativa. O índice de qualidade de sono de Pittsburgh, ele é composto por 19 questões, aqui a gente tem a ilustração do teste, e ele vai avaliar 7 domínios, 7 áreas em relação ao sono, verificando como que é a qualidade, a latência, a duração, a eficiência habitual do sono, os distúrbios que estão relacionados, uso de medicação e disfunção diurnal. Em relação à pontuação máxima do Pittsburgh é de até 21 pontos, e acima de 5, igual a 5 ou mais, a gente já considera um indivíduo com má qualidade do sono. Em relação à atividade, a parte hemodinâmica do córtex pré-frontal, foi utilizado o dispositivo EEG, desenvolvido pela Biotecna, e ele faz uma avaliação dessa ativação cortical, mensurando, então, a taxa de oxigenação sanguínea cerebral e o fluxo sanguíneo dessa região de córtex pré-frontal, por um período de 5 minutos. Aqui a gente tem o dispositivo, e aqui como o exame é realizado. Então, o paciente, ele fica sentado, a gente posiciona o dispositivo de LED sobre a região frontal, contemplando ali os 2 hemisférios cerebrais, passa essa faixa para que segure o LED, e ele permanece sentado de frente para o computador, monitorando aqui o gráfico que é gerado, por esse tempo de 5 minutos. Aqui, então, a gente tem o exame que é gerado, então, pelo dispositivo do EEG, e aqui a gente tem a parte do consumo de oxigenação, dentro desse período de 5 minutos, e a parte do fluxo sanguíneo, com os valores numéricos ao lado. Esse exame, assim como o próximo que eu já vou apresentar, ele também faz um monitoramento dos batimentos, a média dos batimentos cardíacos por esse tempo de 5 minutos, aqui aproximando, então, os valores numéricos que são gerados, então, tabulados. Em relação à atividade do sistema nervoso autônomo, a gente utilizou o PPG Stress Flow, que também foi desenvolvido pela Biotecna. Esse aparelho em especial, ele realiza a variabilidade da frequência cardíaca, representada aqui pelo VFC, por meio de pletismografia, que é o uso de eletrodos em dedos, também por um período de 5 minutos. Então, aqui a gente tem o dispositivo, que vai ter 2 eletrodos para a gente posicionar sobre a mão direita e esquerda. Então, coloca-se o eletrodo em cada indicador, paciente também sentado, ele acompanha o gráfico gerado aqui no monitor, por esse tempo, permanece parado, e aqui a gente tem a ilustração do exame. Então, aqui os valores que correlacionam com a variabilidade da frequência cardíaca, aqui aproximando, então esses são os valores tabulados, em especial o RMSSD, com uma medida, então, de estimulação do nervo vago, especificamente, além dos outros, que compõem essas variáveis a nível do sistema nervoso autônomo. A bioimpedância também
foi desenvolvida pela biotécnica, o aparelho BIA. A gente utilizou para verificar a composição corporal desses pacientes. Eles realizavam a bioimpedância num período em jejum, e a gente posiciona os eletrodos no mesmo pé e mão, do mesmo lado do corpo, como a gente pode ilustrar aqui. O paciente ele fica deitado e a gente alimenta no software, então, a altura e o peso, e por um período de 6 segundos ele gera o exame. Então, dentro desse exame, é fornecido algumas informações, como a questão da parte hídrica desses pacientes, nível de água extra e intracelular, nível total de água, questão do percentual de massa gorda, massa esquelética, o eixo HPA. A gente tem aqui um esquema mostrando, então, a relação de como esse indivíduo se encontra em relação à massa gorda, massa muscular. Aqui, então, os valores em relação a cada sistema, como que se encontra, a parte, então, de consumo calórico, especificamente aqui da região cerebral que nos interessa, ilustrando, então, como que ficaria, e trazendo um resumo desses 3 dispositivos utilizados. Então, o EG a gente utilizou para mensurar, então, o nível ali de consumo de oxigênio, fluxo sanguíneo cerebral da região de córtex pré-frontal, as variáveis, né, relacionadas à variabilidade da frequência cardíaca, somando também um percentual para verificar o índice de atividade do sistema nervoso simpático e parasimpático. E aqui, então, os valores em relação à bioimpedância, desde a parte de composição, nível hídrico desses pacientes, parte de composição óssea, composição muscular, o consumo também das calorias diárias, em relação à parte cerebral. E, por fim, a gente também realizou, né, o teste de ELISA, o ensaio de imunoabsorção enzimática. Então, inicialmente coleta o sangue do paciente, depois, ao final do tratamento também, prepara as amostras e realiza, então, o teste de ELISA para a gente verificar, em especial, a análise do BDNF, que seria, então, um marcador de memória e aprendizagem correlacionando com o tratamento abordado. Então, aqui um delineamento do nosso estudo, né, a logística de como ela foi organizada. Antes da gente iniciar, a gente estava, então, fazendo o recrutamento desses participantes. Lá no primeiro dia, então, os exames que a gente realizou para verificar os valores basais. E depois disso, por um período de 90 dias, o tratamento com laser, ou sobre a região da concha, ou sobre a região do lóbulo, conforme o grupo que o paciente foi alocado. E depois, ali, finalizando, então, o tratamento, eles realizavam toda aquela bateria de exames e testes aplicados no início. Em relação à análise dos dados, a gente fez análise estatística pelo RefPED Prisma, versão 8.0. A normalidade dos dados, ela foi feita pelo teste Shapiro-Wilk, apresentados como média, mais erro padrão da média. Para os dados paramétricos, será realizado análise de variância de ANOVA, de 2 vias, seguido pelo teste Students, ou Newman-Kruskal-Wallis, e o pós-hoc de Bonferroni. E para os dados não paramétricos, o teste de Kruskal-Wallis, e, por fim, os valores de P menor do que 0,05, eles vão ser considerados significativamente estatísticos. Vou apresentar esse slide do início. Em relação à análise dos dados, foi realizada a análise estatística pelo RefPED Prisma, versão 8.0. A normalidade de dados vai ser feita pelo teste Shapiro-Wilk, sendo apresentados como média, mas erro padrão da média. Para os dados paramétricos, será realizada a análise de variância, uma nova de 2 vias, seguido pelo teste Student ou pelo pós-hoc de Bonferroni. Já os dados não paramétricos, eles serão analisados pelo teste de Kruskal-Wallis. E os valores de P menor do que 0,05 serão considerados significativos. Dentro disso, os nossos resultados esperados com essa pesquisa que a gente venha contribuir, então, com evidências quanto à estimulação do ramo auricular do nervo vago através do laser, que a gente possa promover, então, a melhora da cognição, dos distúrbios de humor e das variáveis relacionadas a nível do sistema nervoso autônomo e contribuir para a melhora da qualidade de vida de indivíduos com CCL.
aqui as referências utilizadas para essa apresentação. E deixo aqui o meu muito obrigada pelo convite em participar desse momento. Muito obrigada, Aline, pela participação e o aceite em estar conosco hoje. Muito obrigada pela sua fala, né? Um tema muito interessante. E aproveitando um pouco, eu gostaria de lhe perguntar o que te levou a escolher fazer um mestrado, né? E como que você já consegue perceber a contribuição na sua carreira como fisioterapeuta, o que o mestrado já tem contribuído para a sua carreira. Uhum. O interesse pelo mestrado já veio lá na graduação. Eu era aluna de iniciação científica e, inclusive, os meus estudos eram voltados para o nervo vago, que eu brinco que de vago não tem nada. E aí, com isso, assim que eu concluí a graduação, já tinha em mente que eu queria fazer o mestrado, queria continuar dando continuidade aos estudos voltados para o nervo vago. E aí eu tive uma mudança de tema, trabalhava inicialmente com dor crônica, e aí surgiu esse interesse pela parte cognitiva. E no começo, eu confesso que não foi assim uma troca, porque eu tinha um amor pelo estudo voltado para a dor crônica pela minha formação base, que é a fisioterapia. Porém, dentro de quando a gente estuda a epidemiologia do CCL, vê o comprometimento cognitivo, as doenças mentais tomando aí um número grande, vem crescendo, né, anualmente, eu vi a relevância desse tema, e aí correlacionando com uma estrutura que eu já estudava e sabia da importância dentro de algumas condições, foi o que me levou a ir para o mestrado. E aí, durante, né, mesmo não tendo concluído, eu já colhi alguns frutos, vamos dizer assim. Dentro da minha atuação profissional como fisioterapeuta, foge um pouquinho, né, não é muito voltada para essa parte cognitiva, eu trabalho mais na parte da ortopedia, porém isso gera um reflexo muito grande. E dentro do tema hoje que eu trabalho na questão cognitiva, eu acabo atendendo muito público idoso, 60 mais, e isso tem um reflexo muito importante sobre o cuidado deles. Então, às vezes, até antes mesmo deles seguirem para outros profissionais que os acompanham, eles vêm e tiram essa dúvida comigo também, para a gente decidir junto o que vai fazer, o que não vai fazer. E também a nível profissional, a procura, ela reflete um peso um pouco maior. Pelo menos para mim, sempre foi mais positivo quando eu falo, ou já vem essa informação para quem me procura, sabendo que eu estou realizando um mestrado, estou vinculada a um grupo de pesquisa, tenho essa atuação junto. Ai, muito obrigada. Eu conheço o LANEX, né, o grupo de pesquisa ali, né, conheço bastante o seu orientador, o professor Daniel, e a gente sabe que é um grupo bem ativo, é um grupo de pesquisa que tem muitos alunos de graduação participando, então, muito interessante, e obrigada novamente por estar conosco aqui, compartilhando um pouquinho e estimulando outros alunos a terem o interesse pela iniciação científica, pela pesquisa, futuramente fazer um mestrado, um doutorado nessa área ou conosco, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Aline, mais uma vez, gostaria de agradecer a sua participação, que foi brilhante, né? Um projeto muito bem estruturado, parabenizar tanto a você como seu orientador e o programa da Unisul de pós-graduação, com toda a seriedade, né, que traz para compartilhar conosco, mostrando as derivações futuras, né, e as perspectivas que o seu projeto de pesquisa nos traz. Agradecemos também a todos que estiveram conosco no dia da estreia, aos estudantes que são ouvintes e participaram da estreia da palestra, e nós temos um formulário de participação, que ele fica ativo apenas no dia da apresentação e valida um certificado de participação. Então, vejam lá na descrição do vídeo, preencham
para poder receber o seu certificado. Mais uma vez, então, a gratidão pela sua presença em nome da diretoria de aprendizado ao longo da vida, do ecossistema Ânima, da pesquisa e do estrito sensu. Você foi muito bem-vinda e brilhou com a sua participação. Obrigada, Aline. Obrigada, meninas. Tchau, pessoal.